Aleluia, aleluia. Vamos render graças ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa noite que o Senhor fez. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque a tua palavra não voltará vazia nessa noite, mas ela cumprirá o propósito para o qual o Senhor está enviando. Obrigado por corações, Pai, férteis nessa noite, Pai, para receber a preciosa semente da tua palavra. Eu declaro, Pai, que meus irmãos que entraram aqui nessa noite não vão sair do mesmo jeito, mas vão sair daqui, Pai, encorajados, Senhor, fortalecidos pela tua palavra e pelo teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela unção do teu Espírito, pela inspiração do teu Espírito, Pai, alcançando cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, gente, o tema que nós vamos estar abordando hoje é Eu Escolhi Esperar. Amém? Mas quantos sabem que esperar em Deus não é uma coisa passiva? O louvor pode sentar. Obrigado, viu, gente? Vocês são top. Todos também, gente. Minha mulher fica aqui me dando as coordenadas. Então, quantos sabem que esperar em Deus não é uma coisa passiva, não é deitar em uma rede, cruzar os braços, mas existe o jeito certo de esperar. Por exemplo, Davi disse, eu esperei com paciência no Senhor. Isso quer dizer que tem a possibilidade da gente esperar agoniado no Senhor. Não é verdade? Mas tem o jeito certo de esperar. Esperar não é algo passivo. A Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Então, até para descansar, do jeito de Deus, a gente requer esforço da nossa parte. Está comigo? Então, a gente vai estar falando hoje um pouco sobre o jeito certo de esperar. Amém? Vamos começar lendo Salmos 37, versículo 4. Essa água aqui é minha, gente? Glória a Deus. Salmos 37, versículo 4. Eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva, que diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, nós devemos fazer do Senhor a nossa alegria. Tem uma versão que diz assim, ó, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quero começar falando para vocês que nós devemos aprender a desenvolver prazer em Deus. Davi disse, ó, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. Aí Davi fala como essa pessoa vai ser. Ele diz assim, essa pessoa vai ser como uma árvore plantada junto às águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Amém? Precisamos desenvolver prazer em Deus. Diga assim, eu preciso desenvolver prazer em Deus. Davi, ele disse no Salmo 119, ó, eu me alegro mais com a tua palavra, Senhor, do que com todo o ouro e prata que eu tenho. Uma vez eu li esse texto e eu falei, Deus, eu confesso que uma mala de dinheiro agora eu ia ficar mais alegre do que uma revelação de um versículo. Mas eu quero chegar nesse nível. Amém? A gente não precisa se conformar onde a gente está. Amém? Mas quando a palavra ela vem justamente para nos transformar, ser um espelho para nós. E Davi é uma referência para nós. Desenvolver prazer na palavra de Deus. Deus falou para Josué, uma das instruções que Deus deu para Josué quando ele foi substituir Moisés. Deus disse assim, Josué, esse livro não deve se apartar de você. Medita nele dia e noite. Não deixa de falar desse livro. Medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Se você fizer isso, Josué, você vai fazer prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Amém? Então, prosperar e ser bem-sucedido é uma responsabilidade nossa. E a palavra é a fonte do nosso sucesso. O padrão de sucesso do mundo é diferente do padrão de sucesso de Deus. A prosperidade do mundo, a riqueza não é diferente da riqueza de Deus, de ser próspero em Deus. Ser próspero em Deus é ter uma família bem-sucedida, é ter saúde, é ter vida eterna, é ter comunhão com Deus. É acordar e saber que você sabe para onde vai, que você tem uma eternidade toda para viver com seu Pai. Amém? Está comigo ou não?
Diga, Deus é bom. Então, o primeiro conselho que eu quero dar para os jovens que estão esperando no Senhor é: edifique o seu fundamento. Comece pelo fundamento. Jesus, ele disse, vou fazer uma comparação para vocês. Eu vou te dizer com quem se parece o homem que constrói, ou melhor, o homem que ouve e pratica a palavra. Ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha e cavou profundo alicerce. Cavou profundo e depois ele levantou a sua casa. E veio as tempestades, veio as chuvas, mas não foi suficiente para derrubar aquela casa, porque ela estava construída sobre a rocha. Quanto sabe que cavar na rocha dá mais trabalho do que cavar na areia? Amém? Então, para edificar o nosso fundamento em Deus, requer esforço da nossa parte, disciplina da nossa parte. Paulo, aconselhando um jovem pastor chamado Timóteo, ele disse, olha, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Ou seja, tenha uma vida disciplinada espiritualmente. Tenha uma vida disciplinada. Porque se você fizer isso, o seu progresso vai ser manifesto para todos. Todo mundo vai ver o seu crescimento. Se você for disciplinado espiritualmente, o seu progresso vai ser conhecido. Mas muitas vezes a gente quer o progresso, mas não quer o processo. Você entende? E o processo é esse, não tem atalho com Deus. Edificar o nosso fundamento na palavra, ter uma vida disciplinada na palavra. Se o Senhor fala repetidas vezes para a gente meditar de dia e de noite, porque a gente abre a Bíblia só no domingo, quando o pastor fala, abra a sua Bíblia. Está comigo? Vocês me amam ainda? Então precisamos edificar o nosso fundamento em Deus. Outro conselho que eu quero dar para os jovens que estão esperando é: se conecte com as pessoas certas. Amém? Eu lembro que no começo da minha caminhada cristã, eu já tinha desistido do futebol. Eu aceitei Jesus em 2008, eu tinha 17 anos. Eu era um adolescente ainda, né? Estava nessa transição aí. E surgiu duas oportunidades para mim. Uma era para eu ir para o Rio de Janeiro. E a outra, eu ia para o Cruzeiro de Cruz das Almas, que era um time pequeno, da 2ª divisão do Campeonato Baiano. E quando surgiu essas duas oportunidades, eu tinha acabado de me converter, mas eu estava com muita sede, a minha conversão foi genuína mesmo. E eu falei, eu vou orar. No dia que eu disse sim para Jesus, eu falei que eu não ia escolher as coisas do meu jeito, mas eu ia consultá-lo antes de tomar decisões. E eu orei, eu não tinha muito entendimento da palavra, mas eu li um texto em Mateus que dizia assim, entra pela porta estreita, porque larga a porta, os pastores caminham com a perdição. E esse clube no Rio de Janeiro é um clube muito grande. O Rio de Janeiro é um lugar tentador para se morar, para quem não tem estrutura espiritual ainda. E eu entendi que Deus estava falando para eu ir para um clube menor. E quando eu cheguei nesse clube menor, tinha 14 cristãos no time. E eu era um novo convertido, eu era um bebê. Quanto sabe que um bebê, até ele conseguir andar sozinho, ele precisa de ajuda? Para ele se vestir, para ele se alimentar, para eu entender a Bíblia, eu precisava. E lá, Deus me conectou com pessoas. E através dessas conexões, eu fui me desenvolvendo espiritualmente. Porque Deus não estava preocupado com os gols que eu ia fazer. Mas Deus estava pensando em como eu iria cumprir o meu propósito de vida. Você entende? E eu lembro de um homem chamado Roberto, que era um cristão, um irmão que a gente tinha lá. Eu fui diagnosticado com um problema de coração. E eu não podia mais jogar futebol. E esse cara me levou para a igreja. Me levou para um culto de oração, numa quarta-feira de manhã. E aqui eu quero falar para você também, não só se conectar com as pessoas certas, mas seja a pessoa certa. Amém? Às vezes você não tem a habilidade ainda de evangelizar uma pessoa, mas você pode trazê-la para a igreja, para o lugar onde ela vai ser transformada. A Bíblia fala sobre um paralítico, que ele tinha 4 amigos. Eu gosto muito dessa história. Ele tinha 4 amigos, e eles estavam em um lugar onde Jesus estava, só que Jesus estava cercado por uma multidão. E eles não conseguiam introduzir o amigo paralítico até Jesus, né, por causa dos obstáculos, por causa da multidão. Mas eles não desistiram. Não desista das pessoas. Não desista de levar as pessoas até Jesus. Não desista de trazer as pessoas para um lugar onde a presença de Deus vai se manifestar e a vida dela vai ser transformada. Amém? E aqueles amigos, eles subiram no telhado, abriram um buraco bem diante onde Jesus estava e desceram o amigo paralítico deles até Jesus. E ele foi curado, e a Bíblia diz que o nome do Senhor passou a ser glorificado através da vida dele. Amém? Nós temos que estar conectados com pessoas que são como esses 4 amigos,
que estão dispostos a fazer qualquer coisa para nos levar para Jesus. Amém? Estão dispostos a fazer qualquer coisa para nos colocar em movimento, para nos tirar da nossa paralisia espiritual. Às vezes as pessoas não vão falar muito o que você gosta de ouvir, o que você quer. Às vezes tudo que você quer é ser consolado, quando tudo que você precisa é ser confrontado. Amém? Onde eu estaria se eu nunca fosse corrigido, gente? Correção é algo de Deus. A Bíblia diz que o que ama a correção, ama o conhecimento. Então não fica chateado quando o teu líder, quando o teu pastor te corrige, é porque ele te ama, ele quer ver você crescer, ele tem uma visão mais ampla do que você, ele já caminhou mais do que você. Jesus disse, todo ramo que não dá fruto, corta e lança fora, mas o que dá fruto limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Então fica firme e se expõe à correção mesmo, esteja perto de pessoas que têm coragem de te corrigir. Está comigo ou não? Fala, Deus é bom. E conexões é algo poderoso. A Bíblia diz que quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro do tolo se tornará mal. Às vezes a pessoa não é nem mal, mas começa a andar com gente ruim e vai se tornar. E não se acha maduro demais. Às vezes a gente fala, não, eu sou maduro, eu não vou ser influenciado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não queira estar mais certo que a Bíblia. Vocês me amam ainda? Tem que me amar, viu? Então, esteja conectado, seja seletivo. Amém? E esse Roberto me levou para a igreja, um homem de Deus lá impôs as mãos sobre mim, eu fui curado. Eu tive muitas experiências com Deus por causa das conexões que eu fui estabelecendo ao longo dos anos. Está comigo? E eu lembro, né, falando desse contexto de esperar, que eu conheci uma garota na igreja, lá em Cruz das Almas, né? Perdão. E eu conheci essa menina, e eu era novo convertido, né? A gente tem que entender que o padrão de namoro na Bíblia, nem a palavra namoro tem, mas o padrão de Deus para namoro é diferente do mundo. Está comigo? No mundo, o namoro é para conhecer o corpo. No padrão de Deus é para conhecer o propósito. Amém? Então, fica com isso, sabe? E eu não tinha, né, maturidade nenhuma, mas gostava da menina, sim, gostei e tal. A menina também demonstrou interesse. E um dia a menina mandou uma mensagem para mim. Essa menina mandou a mensagem para mim. E ela falou, vem para minha casa que minha mãe não está aqui não, para a gente assistir um filme. Crente, viu, crente? Minha mulher está falando que é laçaria. E aí, eu fui negociar com Deus. Eu falei, Senhor, não vou fazer nada demais não. Mas tomei banho, passei perfume, fiquei todo cheiroso. Negociando com Deus, né? A Bíblia diz que não venha até nós uma tentação que não seja humana, a qual a gente não possa suportar. Antes, Deus nos dará um escape, um livramento. E eu lembro que eu estava todo perfumado, estava descendo a escada, e esse irmão, Roberto, ele falou, Natan, eu estava lá em casa, e o Espírito Santo mandou vir te buscar aqui, para a gente falar da palavra de Deus. E deixa eu te falar, a menina pouco tempo depois apareceu grávida. Mas, entenda, eu tinha escolha de ir com o Roberto ou de ir para casa dela. Então não tem essa de a carne é fraca, não vai vir até você o que você não pode suportar. Agora, escolha vazar, que nem José fez. Amém? Deus recompensa a fidelidade. E minha esposa ela fala, rapaz, eu já orava por você. Falei, Deus, guarda o meu marido, o senhor sabe onde ele está, não deixa ele se envolver com gente errada, não. E Deus ouve, amém? E a gente está falando de conexões, não é isso? Glória a Deus. E também foi através de uma conexão que eu conheci a minha esposa. Eu sou baiano, né? Eu nasci na Bahia. E eu tinha um amigo que congregava, o pai da minha esposa é pastor, e esse amigo congregava na Bahia, na igreja que o pai dela pastoreava. E eu estava aqui em Recife na época, eu jogava no Santa Cruz. E aí esse amigo falava, cara, a filha do pastor aqui se parece muito com você. Ela é gente boa, ela é de Deus e tal. E enchia a bola dela para mim. E eu, né, me achava todo maduro. Falei, não, Rafa, ela é muito nova. Eu nunca tinha visto nem foto, nada dela, né? Só que também era um cuidado. Porque esse meu amigo, ele é palhaço, literalmente, ele é palhaço peteca. Ele faz um trabalho nos hospitais, né? Chamado Doutores da Cura. Ele ministra para os enfermos, mas ele se caracteriza. E eu fiquei com muito receio dele
alimentar um sentimento nela que eu não sabia se eu ia poder suprir de novo. Você entende? Por isso que você não deve ficar fazendo o test drive. Ora, espera. Escolha esperar de verdade. Amém? Não se precipita. E eu falava com ele, né? Com o Rafa, tenha cuidado, cara. Enfim, mas eu tinha algumas coisas que eu gostaria que acontecesse para eu poder avançar nessa área da minha vida. Eu queria que fosse aprovada pelos meus pastores, pelos meus pais e pelos pais dela. Isso é essencial. Amém? Existem alguns casos isolados. Eu conheço um caso de uma mãe que não queria que o filho casasse com a filha, porque ela era cristã e não bebia. Ela queria que o filho casasse, o filho crente casasse com alguém que tomasse cachaça com ela. E aí a gente pode fazer alguns filtros, amém? A palavra de Deus, o Espírito Santo é a palavra final, mas é importante você se aconselhar, amém? E ter esse perfil, né, de aprovação do seu pastor, dos pais, de ambos. E aí eu falei com o meu pastor, não, vamos contar de novo. Eu fui para a Bahia. Esse meu amigo falava dela e eu fui para a Bahia de férias. Ele falou, cara, vem pregar aqui na igreja, vou falar com o pai dela aqui, para ver se ele deixa tu dar um testemunho e tal, mas queria juntar gente. Graças a Deus, foi muito bom. E aí, eu falei, vai, cara, pode falar com o pastor aí, mas com muito cuidado. E a gente foi. Quando eu entrei na igreja, na época eu tinha um moicano, camisa listrada, parecia uma zebra. Ela me viu, ela estava no teclado, começou a errar nota. Meu Deus. Meu Deus, é dó, é si, é o que agora? Ela disse ali no gabinete que eu que me apaixonei. Mas foi ela que chamou a mãe dele. Mãe, que moicano é aquele ali, manhã? É o pregador da noite, é? Não, vou contar outra parte da versão, mas foi verdade. E aí, quando eu vi, falei, rapaz, será que é filha do pastor? Rapaz, Deus é bom, viu? Se for. Eu até falei, pastor, me coloque no quarto aí que vou orar para não perder. Não falei, mas pensei, para não me desconcentrar da pregação. Né? Eu vim aqui para pregar. Mas enfim, gente, a gente se conheceu, começamos a conversar, né? Alinhamos algumas coisas, começamos a conversar como amigo, né? Conhecer qual era o propósito. É bom começar com amizade, saber qual é a pretensão que a pessoa tem. Às vezes as duas pessoas são de Deus, mas uma tem um chamado para ficar na igreja local e a outra para ser missionário. E casamento é uma carne só. Já viu duas carnes separadas por muito tempo? Você pegar uma carne e dividir vai trazer dano. Concorda comigo? Então a gente começou a conversar, saber qual era a pretensão, até o ponto que eu já estava apaixonado mesmo, o pastor aprovou, minha mãe aprovou, o pai dela aprovou. Aí eu fui direto, falei, você sabe da minha profissão, e ela fazia faculdade. Eu falei, você terminaria a sua faculdade em outro lugar? Por quê, gente? Porque Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. Amém? E aí eu perguntei para ela, ela rodeou o mundo todinho, não me respondeu nada no dia, eu quase não dormi nessa noite. Mas enfim, a gente começou a conversar e percebeu que ela estava disposta, ela já tinha essa inclinação, ela sabia no espírito dela que ela ia sair. E a gente começou a namorar, casamos, nos conhecemos, começamos a namorar depois de um mês e casamos depois de 11 meses de namoro. Tudo foi um ano, namoro, noivado e casamento. Amém? Mas eu conheci a mulher da minha vida, a mulher que eu orava para Deus por causa de uma conexão. Está comigo? Então, conexão é algo poderoso. Agora, existem boas conexões e existem conexões ruins. A Bíblia fala sobre Sansão. Sansão foi um homem que começou muito bem. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus falou, ativou o propósito na vida dele. Falou, Sansão, eu te chamei para dar livramento para o meu povo. Né? E Sansão começou muito bem, um homem muito forte, vencedor, tinha força. Até que ele se conectou com Dalila. Com uma mulher que ele não tinha aprovação dos pais para avançar no relacionamento. Uma mulher que não tinha aliança com Deus. E a Bíblia diz que Dalila se juntou aos inimigos de Sansão para descobrir o segredo da força dele. E quando ela descobriu que a força dele estava no cabelo, ela cortou o cabelo dele. Depois que o cabelo de Sansão foi cortado, a Bíblia diz que Sansão não tinha mais força. Sabe por quê, gente? Porque relacionamentos ruins nos enfraquecem. E mais, a Bíblia diz que furaram os olhos de Sansão. Porque relacionamentos ruins nos cegam. Já viu pessoas que têm potencial em Deus,
que está avançando, está fluindo, mas se conecta com gente errada e parece que está cega, não consegue perceber que aquilo não é associação para ela estar. Eu não estou falando que a gente deve desprezar as pessoas, né, que não estão na mesma pisada que a gente. Jesus, ele era acessível a todos, mas ele não era íntimo de todos. E é isso que a gente tem que discernir no Espírito. Amém? E outra conexão que chama muito a minha atenção é uma conexão improvável, que é a conexão de Ananias com o apóstolo Paulo. Muitos, né, conhecem o apóstolo Paulo, foi um homem extremamente influente, evangelizou um continente inteiro naquela época, sem os recursos que a gente tem hoje. Enfim, até hoje a nossa vida é impactada por causa que ele cumpriu o propósito de Deus. Fato. Amém? Um homem que influencia gerações. Mas nem sempre foi assim. A Bíblia diz que Saulo, ele consentiu com a morte de Estevão. Estavam lá apedrejando o cara porque estava pregando o evangelho. E Saulo pode matar. Mata mesmo. Frieza. E ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos, até que ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele entrou na cidade, ele ficou cego, e Deus falou com um homem chamado Ananias. Ananias, vai até a rua tal, que lá você vai encontrar Saulo, eu quero que você imponha as mãos sobre ele, e ore para que ele seja curado e seja cheio do Espírito Santo. E a primeira reação de Ananias foi: Senhor, eu estou ouvindo desse camarada aí. Ele mata o povo, ele prende o povo, ele faz um pinta e borda. Eu, assim, naturalmente não queria ir lá não. Não sei nem se eu vou voltar vivo. E Deus falou para ele: vai, porque esse é para mim um instrumento. Eu tenho um propósito na vida dele. E, gente, Deus nos chamou para que a gente seja como Ananias. Que a gente ouça a voz do Espírito Santo e vá até onde Ele nos manda para ativar o propósito de Deus na vida das pessoas. Amém? Foi para isso que a gente foi chamado. Eu sei que o tema é Eu Escolhi Esperar, mas espera fazendo do propósito de Deus o seu alvo de vida. Amém? Eu e minha esposa, a gente não estava desesperado, não. Eu lembro que eu me apaixonei, antes de conhecer Lorena, eu me apaixonei por uma garota. E, assim, a menina era crente, era, enfim, uma bênção, ministrava louvor e tal e tal. Meus pais até aprovavam, mas quando eu fui falar com o meu pastor na época, ele falou: cara, eu acho que ela é muito nova para você. E eu ficava tentando convencer Deus: deixa aí, Senhor, a menina é crente, qual o problema? E ficava tentando, né, convencer Deus. E eu lembro que eu dobrei meu joelho para orar especificamente por isso, por essa área da minha vida. Eu estava agoniado, meus amigos tudo casando cedo, e eu, né, rapaz, Natan, e aí, irmão? E aí eu fui orar, e quando eu fui orar por isso, eu vi um sinal vermelho, eu tive uma visão, vi um sinal vermelho, Deus falou: não avança, porque você vai trazer dano para a sua vida, você não está pronto, ela não está pronta. E depois disso eu descansei, mesmo estando apaixonado, porque a paixão não é um fator determinante para você se casar. Entenda, casamento é muito mais responsabilidade do que privilégio. Amém? Não é só um privilégio, é maravilhoso. Mas não é só fazer sexo todo dia, não se resume a isso. Amém? E se você não tiver o alicerce, como eu falei no começo, quando os desafios surgirem, Jesus falou do homem que construiu a casa sobre a rocha, mas ele falou do que construiu a casa na areia. Quando a tempestade veio, não se sustentou por muito tempo, porque não tinha um alicerce profundo. Então o foco dessa ministração é: construa bem o seu alicerce. Foque no Senhor. Eu lembro de um conselho que o pastor Humberto me deu, eu nunca esqueço disso. Ele falou assim: cara, não viva pelo sucesso, viva pelo propósito de Deus. Faça do propósito de Deus o seu principal alvo de vida. Amém? Quantos querem fazer a vontade do Senhor? Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. Você disse que quer fazer a vontade do Senhor, não é isso? E a palavra do Senhor diz assim: pois esta
É a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, você quer fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você seja santo, que você ande em santidade. O que é ser santo? É ser perfeito? Não é ser perfeito porque Deus falou que Ele designou pessoas na igreja, os pastores, apóstolos, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, se o santo precisa ser aperfeiçoado, não quer dizer que ele é perfeito. Mas ser santo, viver em santidade, é ser separado para um propósito. É não viver, como a Bíblia diz em Romanos, não se amoldar ao padrão do mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente. Para quê, Natan? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Santidade é algo poderoso. Eu lembro que quando eu cheguei no Santa Cruz, eu era o 7º reserva nos juniores. Só que eu tinha me convertido na igreja pentecostal, eu estava muito bem com Deus, né? Eu tinha esses amigos que me ajudaram a crescer. Quando eu cheguei em Recife, não foi tão fácil. Eu só sabia ir para uma igreja tradicional, que eu ia com a galera, e acabei que eu paralisei na minha vida espiritual. E comecei a voltar a alguns hábitos antigos. Amém? E aí, eu lembro que um dia Deus falou para mim, um versículo, era como se o versículo saltasse. Josué capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano, diz assim, Deus falou, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santidade vai acelerar as coisas na sua vida. Assim como o pecado vai atrasar. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que nos assedia, para que a gente possa correr a carreira que está proposta. Amém? Peso e pecado. Pecado é que você sabe que é mentira, roubo, prostituição, fornicação. Sabe o que é fornicação? Sexo antes do casamento. É pecado, não tem conversa fiada. Tá furunfando antes do casamento, tá pecando. Se arrepende e se volta para a palavra para viver o propósito de Deus. Porque o pecado mata. Quando eu falo mata, não estou dizendo que você vai morrer. Mas é porque o salário do pecado é a morte espiritual. A pessoa regride e vai perder até a salvação se ela não se voltar para o Senhor. Está comigo ou não? Amém. Santidade é a vontade de Deus. Amém? Santidade. Então, essa palavra veio e as coisas começaram a ser aceleradas na minha vida. E quando eu e minha esposa nos conhecemos, eu estou meio por fora do tempo, gente. Quando eu e minha esposa nos conhecemos, antes de me converter, eu namorava com a garota, me converti, depois a gente voltou a namorar, só que ela não era crente. E eu naquela, né, não, Senhor, mas ela é gente boa, né, gente boa. Enfim, graças a Deus, não deu certo. E eu falei, agora eu só vou namorar com a mulher que eu vou me casar. Só vou dar o bote certo agora. E aí, né, me santificando, me apegando cada vez mais ao Senhor. A Bíblia diz, Natan, é tão difícil viver nesse mundo, né? A prostituição está tão escancarada. Mas a Bíblia diz em Romanos, vence o mal apegando-vos ao bem. Quando você se apega ao Senhor, quando você se fortalece no Espírito, chega uma hora que você entende, né? Vivendo nesse ritmo de busca pelo Senhor, que o pecado não te domina mais. Eu tinha muitos vícios na minha adolescência, né? A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça. E graça é uma palavra muito rica, né? Multifacetada. A gente não pode definir graça só como perdão, mas graça é capacitação também. A graça de Deus é capacitação para a gente andar em santidade. E essa graça é multiplicada pelo conhecimento. Então, quanto mais você busca o conhecimento do Senhor, mais você vai desfrutar dessa graça que te capacita para viver a vida do jeito que Ele quer que você viva. Está comigo? Então, eu determinei isso, né, buscando o Senhor. A Bíblia também diz, gente, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, o desejo da carne. Se você aprender a andar no Espírito, você não vai satisfazer aquilo que a sua carne deseja. Todo mundo tem carne, todo mundo é tentado. Mas se você estiver fortalecido no Espírito, Ele vai colocar a carne no lugar dela, toda vez que a carne quiser te levar para um lugar errado. Está comigo? É por isso que nós temos que ser disciplinados todos os dias. João Roberto, um grande homem de Deus, um ministro do ministério, ele fala uma frase assim, santidade é como tomar banho, tem que ser todo dia.
Nunca se ache forte demais, amém? Sempre reconheça essa dependência do Senhor, do Espírito Santo. Se a gente continuar lendo o texto de Tessalonicenses, a gente vai falar que a gente não pode negligenciar o Espírito Santo que nos foi dado. Está comigo? E nós determinamos, né, que não iríamos... Eu determinei que me casar, namorar só com a mulher com quem eu iria me casar. E fiquei 4 anos, irmão, na prova. E o tempão, pastor Márcio me conhecia, né? Aí pintava uma garota daqui, outra dali. Aí ele falava, cara, não é pra tu não. Às vezes ele falava, não, cara. Graças a Deus, não. E aí conheci Lorena e a gente colocou alguns limites no nosso relacionamento porque a gente queria agradar o Senhor. Amém? Então a gente determinou que a gente não ia se beijar. Natan, é pecado beijar? Não, não é pecado beijar, mas se você não tiver cuidado, o beijo pode te levar para o pecado. Amém? E eu não queria brincar perto do precipício, eu não queria ficar brincando perto do limite, entende? E graças a Deus a gente namorava à distância, conversamos bastante, nos conhecemos bastante, foi muito bom. E quando nos víamos, não nos beijávamos, porque eu queria fazer a vontade de Deus. Amém? E era só um tempo. No casamento, aí eu tirava o atraso todinho. Amém? E aí nós não nos beijamos, né? Determinamos isso. Por quê? Porque não tinha nada que a gente queria mais do que fazer a vontade do Senhor. E a gente sabia, né, que quando nós fazemos a vontade do Senhor, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim, é necessário perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quando a gente persevera e a gente faz a vontade do Senhor, a gente vai desfrutar das promessas do Senhor. Está comigo? Isso é para qualquer área. Deus é bom. Eu falei sobre muitas conexões, mas a conexão mais importante, né, a melhor conexão que eu fiz foi com o Senhor Jesus. Foi no dia que eu estava aí sentado como você, e eu ouvi uma palavra que causou um impacto no meu coração, e eu decidi me render àquela palavra, entregar minha vida para Ele. Essa foi a melhor conexão que eu fiz. Amém? A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 5, um texto bem conhecido da pesca maravilhosa. Eu vou tentar parafrasear para você. Jesus estava ministrando, tinha alguns pescadores que estavam lavando as redes, desistiram da pesca. Eu estava nessa condição, eu tinha desistido de tudo. Né, do meu sonho de ser atleta de futebol profissional. E eu estava bem depressivo, eu estava bem mal. E eu me identifico muito com essa história, porque eu estava como aqueles discípulos, lavando as redes, tinha largado tudo. E Jesus, ele pede para entrar no barco de Pedro, né? Ele entra no barco de Pedro, começa a ministrar para as pessoas. Porque antes da gente colher muitos peixes, a gente tem que ser ensinado. A gente tem que criar uma estrutura para suportar a colheita que Deus tem para nós. Amém? Tem um treinador que ele fala assim, a nossa vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então, a sua vontade de se preparar para o seu casamento tem que ser maior do que a vontade de vencer no casamento. Porque se você pensar só no casamento e não edificar o seu fundamento, quando chegar e estiver na areia, não vinga. Está comigo? E Jesus começou a ministrar para aqueles discípulos. Alguém pode tocar um teclado, um violão? Por favor, gente. E Jesus, ele entra no barco, começa a ensinar. Quando ele termina de ministrar para aquelas pessoas, ele fala para Pedro, olha, vai para onde é mais fundo. Vai para onde é mais fundo e lança a rede para pescar. E Pedro, né, falando para Jesus, Senhor, eu trabalhei a noite toda, não consegui pegar um peixe sequer. E ele era pescador, Jesus era carpinteiro. Pedro podia ser arrogante e falar, Jesus, quem entende de pesca aqui é eu. Essa hora não é boa para pescar. Você entende de madeira, de fazer porta, fazer mesa. Mas ele não falou isso. Ele simplesmente se rendeu à palavra. Amém? Se você quer desfrutar de milagres na sua vida, você precisa se render à palavra, aceitar o que está escrito. E responder em obediência aos convites do Espírito. Jesus mandou ele ir para onde era mais fundo. E se você quiser desfrutar de coisas maiores em Deus, você tem que decidir se aprofundar mais nele, aprofundar suas raízes nele. Amém? E ele lançou a rede, ele disse, olha,
apesar de ter pescado a noite toda, não pegado nada, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Amém? E eles lançaram a rede, e veio cheia de peixes, né? Eles compartilharam com os amigos, história bem conhecida. Mas eu quero chegar na parte onde, depois dessa pesca maravilhosa, Pedro falou para Jesus assim: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E às vezes a gente fica com esse sentimento, né? Porque a gente errou muitas vezes, né? A gente sabe o que é certo e fez o que é errado. E a gente fica com esse sentimento de eu não mereço, né? É o Satanás querendo nos distanciar dele, mas o amor dele é imenso. A Bíblia diz: como o céu se distancia da terra, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Está comigo? E Pedro tem esse sentimento, né? Senhor, eu estou vendo esse milagre aqui, mas eu sou um pecador, não mereço nem estar perto de você. E Jesus fala para ele: Pedro, se você me seguir, eu vou fazer de você um pescador de homens. Era como se Jesus estivesse falando: cara, se você se conectar comigo, o que opera na tua vida, o que opera na minha vida vai começar a operar na tua também. Amém? Se você se conectar com Jesus, o que opera na vida dele vai começar a operar na tua vida também. Amém? Uma vida de milagres extraordinários. E Jesus falou isso para Pedro. Era como se Jesus estivesse falando: não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, eu quero você. Se você decidir andar comigo, sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? E Pedro, a primeira vez que ele abre a boca para pregar, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda pregação, mais 2.000, ou seja, 5.000 pessoas em 2 ministrações. Porque ele decidiu seguir Jesus. Amém? E algo que eu acho top também é quando Jesus faz o convite, a Bíblia diz que eles deixaram tudo, toda aquela pesca, e seguiram Jesus. Sabe, gente, Deus realizou meu sonho de ser um jogador profissional. Eu joguei futebol muitos anos, né? O sonho de toda criança. Mas do fundo do meu coração, um dos melhores dias da minha vida foi o dia em que eu deixei tudo para viver só para Ele. Amém? Esse foi um dos melhores dias da minha vida. E eu queria saber se você entrou aqui essa noite e nunca fez uma aliança com Jesus e gostaria de fazer isso hoje à noite. Eu quero que você levante uma das suas mãos. A gente quer orar por você, quer dar um abraço em você. As crianças ali? As crianças já tá no reino já, filho. Ali eles já são, né, filhos do pastor Ricardo. Amém, querido? Queria que a igreja orasse um pouco agora. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Se você já é batizado com o Espírito Santo, ora um pouco baixinho, outras línguas. Oh, aleluia. E talvez você está falando: Natan, mas eu gosto disso, mas eu gosto daquilo, mas minha família não vai gostar muito dessa ideia, mais isso, mais aquilo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais é com Deus. Amém? Oh, aleluia. Oh, se você está aqui essa noite e quer fazer uma aliança com Jesus, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela tua vida. Quero te dar um abraço. Oh, aleluia. 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 Não fica com vergonha. Você já foi macho para tanta coisa. Seja macho para tomar a melhor decisão que você pode tomar. Ou seja mulher, se você for mulher. Amém? Não vamos prolongar muito esse apelo. Se você ficou constrangido de alguma maneira e quiser nos procurar no final do culto, para a gente estar orando por você, fica livre também. Eu gostaria de orar por vocês, amém, gente? Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado por Tua palavra.
Obrigado pela vida de cada uma, Pai, dessas pessoas que entraram aqui hoje à noite. Obrigado, Pai, por esse despertar para o propósito, Senhor, levando cada um deles para um novo nível em Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por cada um deles avançando no Teu propósito, cumprindo, Pai, aquilo que foram chamados para cumprir, fazendo aquilo que foram chamados para fazer. Eu declaro, Pai, jovens que vivem a santidade. Eu declaro, Pai, jovens que vão fazer a diferença nessa geração. Eu declaro, Pai, jovens que vão fazer do Teu propósito o principal alvo da vida deles. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Jovens que serão como Ananias foi para Paulo, Senhor. Que vão ouvir a voz do Teu Espírito e vão ativar o propósito divino na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todos os Teus benefícios. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus continue abençoando vocês, viu? Tamo junto.